Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje é sobre a natureza do material genético. E se a gente vai falar de material genético, a gente vai falar dessa molécula aqui, que é o DNA. Primeira coisa, tá? Sendo bem objetivo, sabes quantas moléculas de DNA tu tem em cada uma das suas células? Se tu respondeu 46, tu acertou e a gente pode então começar a conversar. Da onde é que veio, de onde é que vieram essas 46 moléculas de DNA que tem em cada uma das tuas células? Mais especificamente, no núcleo das tuas células. Tua célula é uma célula eucariótica, que tem um núcleo, que lá dentro, então, do núcleo, tu vai ter as 46 moléculas de DNA. Elas estão aqui por quê? Porque um dia, teu pai e a tua mãe produziram gametas, o espermatozoide e o óvulo, e esses gametas eles acabaram se fecundando. A fecundação então é o momento onde que o espermatozoide acaba entrando dentro desse óvulo, ok? E nesse momento surgiu uma célula. Essa célula que surgiu, ela é conhecida como zigoto. É uma célula tronco. É a célula que, a partir dessa célula aqui, a primeira célula, o teu corpo todo tem origem. Através de divisões celulares, esse zigoto começa então a se multiplicar e forma, né, o teu organismo. Então hoje, né, se tu te olhares agora, tu vai ver uma porção de células, trilhões de células. Todas elas vieram daqui, dessa única célula chamada zigoto. Por que eu estou falando isso? Porque o teu pai ele contribuiu com 23 moléculas de DNA e a tua mãe contribuiu com mais 23 moléculas de DNA. Ou seja, esse zigoto aqui ele tem 46 moléculas de DNA, mais precisamente 23 pares. Teu pai te doou um conjunto com 23 e a tua mãe te doou mais um conjunto com 23. E esses 23 pares, então, compõem as 46 moléculas de DNA que forma cada uma que está em cada uma das tuas células. É muito comum se confundir e pensar que o teu corpo inteiro tem 46 moléculas de DNA. Não, 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 pessoal. Cada uma das tuas células tem 46 moléculas de DNA. Tu tem trilhões de células, logo tu tem 46 moléculas de DNA vezes trilhões de células, se tu quiser saber a quantidade de moléculas de DNA que tem no teu corpo, certo? Vamos apagar aqui, que eu não vou mais precisar desta parte aqui. Esta parte foi. Então tá claro de onde é que vieram as 46 moléculas de DNA que tem em cada uma das tuas células. Com relação à estrutura dessa molécula, do que ela é formada, por que ela tem esse jeitão que tu conhece de capa de revista, de filme de ficção científica, de embalagem de shampoo, etc. A molécula de DNA ela é uma molécula muito importante, porque nela a gente tem a informação genética. É na molécula de DNA que a gente vai achar os chamados e tão conhecidos genes. Os genes são pedaços dessa molécula aqui que tem algum tipo de informação responsável por fazer uma proteína. Então, por exemplo, a proteína insulina, que é muito importante para o funcionamento do teu organismo, ela é um hormônio proteico que ajuda a glicose a entrar na tua célula para produzir energia. A insulina tem um gene específico para a fabricação dela. Esse gene se encontra onde? Numa molécula de DNA. Então, todas as proteínas existentes no teu corpo, elas vêm de alguma informação, de algum trecho, de algum pedaço, que é chamado de gene,
que está na tua molécula de DNA. Certo, pessoal? Isso é muito importante. A partir dessa informação, sabendo então que a tua molécula de DNA guarda segmentos chamados de genes que formam proteínas que são importantes para o funcionamento do teu corpo, vai ficar mais fácil então de tu relacionar a importância disso com a tua vida, certo? A gente pode apagar aqui também, a gente não vai mais precisar dessa parte. E a partir de agora, a gente vai se dedicar ao estudo dessa estrutura. Essa estrutura aqui, que a gente chama, os livros chamam, todo mundo chama, de dupla hélice. Dupla hélice. Mas por que dupla hélice, pessoal? Repara só, eu tenho duas fitas, ok? Que compõem essa molécula. Essa fita daqui, que eu estou passando por cima aqui para vocês darem uma olhada. E tenho esta outra fita aqui. Ok? Reparem que vocês têm ligações entre essas fitas aqui, certo? Então, dupla devido a molécula de DNA ser formada por duas fitas, que aqui embaixo eu estou representando, né, de forma não torcida. E hélice é justamente porque essas duas fitas estão torcidas. É como se eu pegasse essas duas fitas, ligasse uma à outra e depois torcesse. E essa torção vai gerar a molécula com esse jeitão aqui que vocês estão vendo. Por isso que essa molécula é conhecida como dupla hélice, certo? Essa molécula de DNA, conhecida como dupla hélice, ela é formada por pecinhas. Cada uma dessas pecinhas recebe um nome específico. Cada uma dessas pecinhas que eu estou pintando de vermelho é chamada de nucleotídeo. Então, uma molécula de DNA ela é formada por vários nucleotídeos ligados uns aos outros. Reparem que essa estrutura aqui ela está representada tridimensionalmente aqui do lado. Vocês conseguem ter uma ideia muito mais clara de como ela realmente é. Cada uma dessas fitas azuis aqui, que vocês estão vendo, essas fitas é uma das fitas que vocês têm nesse modelo bidimensional aqui. E essas estruturas no meio são as estruturas que estão formando as ligações que vocês estão vendo aqui, ó. Essas ligações entre uma fita e outra. Esse desenho aqui ele é muito semelhante a uma escada em espiral, onde que tu tens as duas fitas, né, ligadas um nucleotídeo no outro, formando o corrimão dessa escada. Aqui o corrimão dessa escada. Tá indo aqui, vai. Aqui o outro corrimão dessa escada. E esses corrimãos, eles estão unidos por degraus, que vocês estão vendo aqui. Esses degraus estão representados aqui, são as ligações existentes entre cada um dos nucleotídeos de uma fita com a outra, ou seja, de um corrimão com o outro, certo? Essas pecinhas que recebem o nome, cada uma delas aqui, de nucleotídeos, eles têm uma estrutura particular. Essa estrutura particular eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Cada um dos nucleotídeos é formado por 3 partes, ok? O nucleotídeo, então, ele é formado por um grupo fosfato. Esse grupo fosfato está ligado num açúcar, que é essa casinha que eu estou desenhando aqui para vocês. E essa casinha, que é o açúcar, está ligado numa base nitrogenada. Recapitulando,
Isto que eu estou desenhando aqui para vocês é um nucleotídeo, ou seja, essa bolinha vermelha que eu estou desenhando aqui, que eu desenhei, que eu fiz aqui nessa molécula de DNA, está nesse quadrado aqui, ok? Cada nucleotídeo é composto por 3 partes. É composto por um grupo fosfato, que eu vou chamar de P em alusão ao elemento fosfato da tabela periódica. Tem esta casinha aqui, que é um açúcar, ok? E tem uma base nitrogenada. Eu tenho 4 tipos diferentes de nucleotídeos na minha molécula de DNA. Todos os 4 tipos de nucleotídeo têm o mesmo grupo fosfato e tem o mesmo tipo de açúcar. A única coisa que diferencia um nucleotídeo de outro é a base nitrogenada. É a única coisa que muda. Então, o nome do nucleotídeo vai estar muito ligado à base nitrogenada que ele tem, porque é a única variável desse nucleotídeo. E eu tenho 4 bases nitrogenadas, logo eu tenho 4 nucleotídeos. Vamos aos nomes dessas figuras. Vamos colocar aqui. Eu tenho um que se chama adenina. Adenina. Agora vem uma enxurrada de nomes. Já começou com nucleotídeo, dupla hélice, agora vem os tipos de base nitrogenada, adenina, aí vem um outro nome que é a timina. Não parem de assistir o vídeo, não parem de assistir o vídeo, porque se vocês forem se apavorar com os nomes aqui, vocês vão parar de estudar biologia. Então deem uma forcinha e vão até o final, vocês vão entender, garanto para vocês. Adenina, timina, citosina, nome bonito, e guanina. As 4 bases nitrogenadas que eu vou dizer que são os nossos 4 nucleotídeos. Adenina, timina, citosina, guanina. Certo, pessoal? São os 4 tipos de nucleotídeos que formam essa molécula aqui. Essa molécula dupla hélice, né? Torcida, então, 2 fitas torcidas em torno do próprio eixo, formando o que a gente pode ver tridimensionalmente nessa figura aqui. Certo? Só que essa molécula de DNA, ela tem uma determinada regra para ligação de um nucleotídeo com outro. Essa regra é a seguinte. Eu vou desenhar aqui uma molécula de DNA formada por bolinhas, e cada uma dessas bolinhas aqui vai me representar um nucleotídeo. São as pecinhas que eu falei para vocês. É como se fosse aqui o corrimão da escada. É uma fita. Parece um colar de contas. E essa fita aqui, ela vai estar enrolada, né? Vai estar torcida com uma segunda fita. Então, isso que eu estou fazendo aqui, cada bolinha dessas é um nucleotídeo. Ok? Essa ligação entre um nucleotídeo e outro, que eu estou fazendo aqui, ó, entre esse nucleotídeo aqui, que eu estou desenhando, e esse nucleotídeo, obviamente existe uma ligação. Está vendo aqui? Ok, muito bem. Essa ligação, ela não tem uma especificidade. Eu posso ligar, por exemplo, o nucleotídeo que a gente pode colocar aqui e chamar de A, a gente pode ligar com o C. Não tem problema. E se a gente quiser ligar aqui nesse A, for o G, não tem problema nenhum. Se colocar o T aqui, também não tem problema nenhum. Quer colocar o A aqui? Coloca, sem problemas. C aqui, quer colocar o G aqui? Muito bem, quer colocar o Q aqui? C, pode colocar o C, não tem problema nenhum. Então, o corrimão da escada, essa fita que eu estou fazendo aqui, ela pode ligar um nucleotídeo com o outro, independente de qual o vizinho, qual nucleotídeo vizinho seja. Porém, a outra fita, ela é complementar, ela tem um princípio de complementariedade a essa primeira que eu desenhei.
Então, quando eu estou desenhando aqui esta outra fita aqui, esse outro corrimão, a gente tem que prestar atenção nos detalhes aqui. Ela tem uma complementariedade. As duas fitas elas são complementares. E existe uma regrinha. O A ele só vai poder se ligar com o T. E o C só vai poder se ligar com o G. Sempre vai ser assim. Eu não vou ter nunca o A ligando com o G ou o G ligando com o T. É sempre A com T e G com o C. Então aqui tu está desenhando essa molécula. Deu, terminei. Se eu colocar aqui, vamos colocar em verde, tá? Conforme estava antes. Se eu tiver um A nessa fita, esse verde ficou meio ruim, vamos voltar e vamos colocar com uma cor melhorzinha. Vamos colocar nesse azul claro. Se eu colocar aqui um A, eu sei que esse A ele só vai poder se ligar, por exemplo, com esse outro nucleotídeo aqui, se esse nucleotídeo for o T. Se aqui for um C, obrigatoriamente aqui na fita de baixo eu vou ter um G. Se aqui for um T, aqui o que vai ser? A. E se aqui for um C, aqui vai ser um G. Ok, pessoal? Então aqui só para vocês entenderem. Essas ligações de nucleotídeos entre uma fita e outra, existe um pareamento. Esse pareamento é específico, formação de pares, pareamento, ok? Esse pareamento é entre A e T e entre C e entre G. Então eu posso ligar A com T e C com G. Por que eu estou fazendo entre A e T 2 tracinhos e entre C e G eu fiz 3 tracinhos? Porque as ligações estabelecidas entre a base nitrogenada A e entre a base nitrogenada T formam duas ligações conhecidas como pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio que vocês estudaram lá em Química, HFON. Lembram disso? Se não lembram, dá uma revisadinha lá que vale a pena. Pontes de hidrogênio, então ligações entre hidrogênio com o flúor, hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Essas ligações aqui são pontes de hidrogênio. Pela estrutura da base nitrogenada A e pela estrutura da base nitrogenada T, eu consigo formar duas. Entre a C e a base nitrogenada C e a base nitrogenada G, eu consigo formar 3, graças à estrutura química de cada uma das bases nitrogenadas. Ok, pessoal? Então não é porque é assim e ponto final e tem que decorar, não. Existe um motivo químico por trás dessas ligações aqui, certo? Porém, esse pareamento aqui ele é válido só para formar as pontes de hidrogênio entre as fitas complementares. Entre um nucleotídeo e outro, conforme eu mostrei aqui para vocês, não existe pareamento. Tanto que eu estou ligando C com G, daqui a pouco aqui eu já liguei o C com o A, liguei o T com o G. Então, para formar o corrimão da escada, eu não tenho uma ordem, um princípio de pareamento. E as ligações também recebem um nome. Essas aqui eram pontes de hidrogênio entre um nucleotídeo e o outro da mesma fita, são as ligações fosfodiéster. Então, essas ligações aqui do corrimão da escada recebem o nome de fosfodiéster. Fosfodiéster. Que se a gente for dar uma olhada nesse nucleotídeo que eu desenhei aqui para vocês, é entre esse grupo fosfato aqui de um nucleotídeo com esse açúcar, com o carbono que tem aqui, desse açúcar do nucleotídeo que está aqui em cima. Então, se eu fosse desenhar um nucleotídeo aqui, outro nucleotídeo aqui embaixo, vamos desenhar aqui, ó, um açúcar bonitinho, casinha, com a base nitrogenada, e aqui eu faço, tem um outro carboninho aqui,
e tem um grupo fosfato aqui. Este grupo fosfato daqui, ele vai estabelecer uma ligação, essa ligação que eu vou fazer em vermelho para ficar bem visível aqui para ti, ó. Essa ligação estabelecida entre este grupo fosfato e esse carbono que tem aqui no vértice do açúcar, essa ligação é conhecida como fosfodiéster. Fosfodiéster, ok? Muito bem. Se a gente for dar uma olhada nessa figura bonita aqui que eu selecionei para vocês, tá? Uma escada em direção aqui ao horizonte, tá? Vocês vão ver que eu tenho sempre essa base nitrogenada aqui, verde, sempre ligando com a base nitrogenada laranja. Claro que esse desenho aqui está simplificado, essa estrutura, essa representação está bem simplificada, mas dá para entender, por exemplo, que se aqui o verdezinho é o A, aqui vai ser o laranjinha o T. Então pode colocar em todos os verdezinhos A e em todos os laranjinhas T, que tu sempre vai encontrar o A ligando com o T. E se tu, por exemplo, denominar o amarelinho aqui de C, a citosina, e o lilás aqui de guanina, tu vai ver que sempre onde tem C, tu vai estar ligando com o G. E essas bolinhas azuis no meio aqui estão representando as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Essa daqui, essa estrutura, essa bola maior azul que vocês estão vendo, é essa parte do nucleotídeo aqui. Essa parte que envolve o grupo fosfato e o açúcar. E se a gente for ver aqui, também tem umas bolinhas azuis menores, que eu estou apontando para ela nesse exato momento, que representam as ligações entre aquela parte do nucleotídeo, né, com a outra parte do nucleotídeo. Ou seja, este nucleotídeo aqui, que o nucleotídeo, claro, tem a base nitrogenada, está ligado com este outro nucleotídeo aqui, através desta ligação aqui, que é a ligação fosfodiéster. Certo, pessoal? Então aqui a gente já deu uma destrinchada nessa molécula. A gente já sabe que essa molécula, então, vou colocar em preto para ficar melhor, é uma molécula dupla hélice, formada então por duas fitas dobradas no eixo, formando então uma espiral, que existe um pareamento entre as bases nitrogenadas, e esse pareamento então determina tanto essas ligações das pontes de hidrogênio entre uma fita e a outra, como essas ligações fosfodiéster que formam um corrimão, dão a essa molécula de DNA uma estabilidade. E essa estabilidade, ela é muito importante porque a molécula de DNA, como eu disse anteriormente, ela guarda a informação genética. O que apareceu aqui? Não quero isso. Essa molécula de DNA, ela guarda a informação genética. E se a informação genética ela for suscetível a erros, a uma instabilidade, eu estou colocando em risco a vida desse organismo. Então tem que ter essa estrutura genética bem preservada, bem estável. Então o DNA ele acabou formando uma estrutura helicoidal com um pareamento determinado para manter uma estabilidade, para manter a segurança da informação contida nessa molécula. Antes eu falei em genes. Os genes, eles são segmentos dessa molécula. Se eu fizesse uma molécula aqui de DNA, eu desenhei aqui essa escada, né, a molécula de DNA, aqui os nucleotídeos, ok? Ligados aqui fosfodiéster, pontes de hidrogênio. Vou representar agora a molécula já dobrada, né? Digamos que deste trecho que eu tenho aqui até aqui, hipoteticamente eu tenha um gene, ok? Daqui
até aqui, esse outro trecho, eu tenho um outro gene. Eu estou dizendo que existem pedaços da molécula de DNA que portam uma informação que será transformada numa proteína, como por exemplo a da insulina, que eu falei anteriormente. Esse outro gene aqui vai fazer uma outra proteína. Aí você vai me perguntar, e esse pedaço aqui não serve para nada? Antigamente os caras chamaram de DNA lixo. DNA lixo porque esse trecho aqui eles não viam a formação de uma proteína, ou seja, não era um gene, não servia para nada, lixo. Só que, bom, discussões ecológicas à parte, da utilidade do lixo e coisa e tal, os caras viram que esse pedaço aqui, ele tem influência na expressão, pode ter influência na expressão dos genes que vêm a seguir. Ou seja, ele não é tão lixo assim, tá? Ele serve para alguma coisa. Ele serve para regular, muitas vezes, a expressão dessa proteína aqui. Certo, pessoal? Então, existem trechos na molécula de DNA entre genes, tá? Que embora não façam diretamente proteínas, elas servem sim para alguma coisa. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte da aula. Uma parte então que deu para vocês uma ideia de onde está esse material genético, do que ele é formado, onde que ele se encontra e, principalmente, se eu conseguir fazer com que vocês conseguissem pensar na importância dessa estrutura para o funcionamento do teu corpo, já foi um grande ponto ganho, tá? Nas próximas aulas, então, a gente vai ver como que esse gene vai formar uma proteína, como que eu vou ter cada um desses trechos aqui formando essa proteína aqui. Ok, pessoal? Beijo e até mais. Cuidem-se!